Mas por que eu estou falando tanto de honra? É porque literalmente Deus colocou no meu coração para essa manhã a gente pregar sobre honra, a honra esperada. E eu gostaria que vocês pudessem abrir a palavra de Deus comigo em Romanos 12, no versículo 9 e 10. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, aborrecei o que é mal e apegai-vos o que é bom. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E quando eu comecei a estudar essa mensagem, eu tentei lembrar qual foi a primeira vez que eu tive o contato com a palavra honra. E quando eu tentei fazer essa busca, eu lembrei que uma vez eu ganhei uma medalhinha na minha escola. Eu lembro que ela tinha uma fitinha azul, ela era pequenininha, de ouro, e nela estava escrito honra ao mérito. Se você me perguntar, Gui, onde está essa medalha? Eu não sei. E de repente, você como eu teve, em algum momento, ganhou uma medalhinha como essa. E conforme foi, ao longo dos anos, eu comecei a correr. E aí eu comecei a fazer corridas de 5 km, de 10 km. E para cada corrida e para cada competição que eu tinha, eu ganhava uma medalha. E não necessariamente porque eu ganhei o primeiro lugar, mas pelo fato que eu participei daquela corrida. Eles estavam me honrando pela minha dedicação, pelos meus treinos. Eles estavam me honrando. Não era porque eu ganhei. Porque na realidade, para você ganhar uma prova dessa, você precisa ser um atleta de verdade. Só que um atleta de verdade também tem competições diferentes. E se de repente eu fosse um atleta e eu tivesse competindo, por exemplo, para uma Olimpíada e ganhasse em primeiro lugar, eu ganharia uma medalha de ouro. E eu tenho certeza que para onde eu fosse, eu carregaria essa medalha. Gui, onde estão as medalhas da sua corrida? Eu não sei. Elas ficaram. Porque quando eu tive que mudar para cá, eu falei, eu não vou levar minhas medalhas. Qualquer coisa depois eu começo a correr de novo e pego outras medalhas. Mas se eu tivesse ganhado a Olimpíada, eu teria levado essa medalha comigo para todos os lugares. Porque é literalmente uma medalha de uma Olimpíada. Aquilo vai ficar na história, vai marcar a história. E eu tenho certeza que na minha casa ela teria um lugar de honra. Quando as pessoas chegassem na minha casa, ela, uau, Gui, você ganhou uma Olimpíada. Eu ia proteger aquela medalha. Eu ia limpar aquela medalha, eu ia cuidar daquela medalha. E aí de repente você está falando, Gui, tá, o que você quer falar com tudo isso? Eu quero falar sobre honra. E honra ao próximo. E para entender o que é honra, a gente precisa saber o significado da palavra. E o significado da palavra honra, ela tem dois tipos em sua originalidade, uma em grego e a outra em hebraico. E eu quero me apegar primeiro nesse primeiro momento da palavra, na parte onde diz em grego, que se fala uma palavra que é timao, que significa fixar valor, dar valor a alguém, o devido valor. Honrar significa tratar alguém como precioso. Agora, se eu entendo que honra é tudo isso, por que é que nós não temos honrado os nossos relacionamentos como deveríamos? Por que é que nós, como filhos, não temos dado o devido valor aos nossos pais? Por que você, marido ou esposa, não tem dado o devido valor e tratado como precioso a tua casa e tua família? Por que é que nós não temos tratado daquilo que é do Senhor com o devido valor que merece? Porque quando a gente abre a palavra em 1 João, no capítulo 14, versículo 20, ele fala o seguinte: se um homem diz que ama a Deus, mas odeia ou desonra o seu próximo, esse é mentiroso. Mas
Se ele fala que ele ama o irmão, ou odeia o irmão, da qual ele não vê, imagine a Deus, da qual ele não vê. A gente acaba de ler em Romanos 12 que a gente tem que ter um amor que seja um amor sem hipocrisia, sem mentiras. Um amor de verdade, um amor puro, um amor genuíno. E que a gente possa exercer do amor fraternal, que é um amor de família, entre irmãos. A gente tem que tratar um o outro como se fosse da família. E honrar o meu próximo muito mais do que é eu mesmo. E eu acredito que nessa manhã o que Deus ele quer fazer comigo e com você é mudar literalmente nosso tipo de avaliação ao nosso próximo. Porque nós, dentro da nossa humanidade, começamos a dar valor da forma que nós acreditamos. Mas porque ele fez isso, ele merece isso. Porque ele fez isso, ele merece isso. Gui, você não sabe como a minha esposa tem me tratado. Você não sabe como meu filho tem me tratado. Então eu não dou o devido valor porque ele tem feito isso. E às vezes a gente começa numa jornada com Cristo e a gente começa a se achar o bom o suficiente para tentar julgar o outro. Sendo que a gente tem pedido para Deus, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. Só que Ele vai te usar não da maneira que você quer e não da visão que você tem. Se você quer ser usado, você precisa entender que você tem que ser transformado. E você tem que ser os pés dEle, você tem que ser as mãos dEle, você tem que ser os olhos dEle. E você vai começar a olhar para o seu irmão com o olhar que ele tem. Porque a gente começa a tratar o nosso próximo como uma corrida de rua. Ganhei uma medalha e para mim foi importante durante aquele tempo, mas depois que eu consegui usar de certa forma esse relacionamento para ter algo, eu esqueço, eu jogo para trás. A gente não dá o devido valor que merece. Mas por quê? Porque a gente tem uma carne, a gente tem um olhar de julgamento. Só que quando Jesus, Ele fala assim, olha, eu quero que você olhe com os meus olhos. Eu quero que você fale como eu falo. E tudo isso muda. Porque a gente deixa de ser olhado e precificado ou valorizado da forma que a gente vê. Porque é muito fácil a gente apontar o erro do outro. Só que a gente, quando começa a olhar para o nosso irmão, a gente precisa entender que ele tem um preço. E qual é o preço da pessoa que está do teu lado? E qual é o preço do teu filho? Qual que é o preço da tua esposa? Qual que é o preço do teu marido? Qual que é o preço dos teus relacionamentos, do teu filho? Do teu chefe? Qual que é o preço deles? Porque a gente olha e a gente simplesmente fala da forma que a gente quer. Mas qual que é o preço do meu próximo? Ele custou e custou muito, meu irmão. Ele custou o sangue de Jesus naquela cruz. Então quando eu olho para o meu próximo, eu tenho que ver que sobre ele tem um sangue. E esse sangue, ele vale muito. Ele vale muito. E qual que é a minha e a sua missão? A nossa missão é tratar o meu próximo como Cristo me tratou. Porque de repente vocês estão olhando aqui e hoje eu estou tendo a oportunidade de trazer essa mensagem para vocês. Mas um certo ponto eu precisei ser transformado. Durante um tempo, na minha juventude, eles olhavam para mim e falavam assim, Mary, que é para minha mãe, ou Gisele, para minha irmã, desiste dele, ele não tem jeito, ele está afastado, ele está desviado, ele não vai voltar, ele está perdido. Mas porque minha mãe e minha irmã, elas acreditaram, elas colocaram o joelho no chão e elas falaram, um sangue foi pago, Jesus morreu por ele, eu não vou desistir. E por isso, Deus honrou a vida da minha mãe e da minha irmã, e hoje eu posso estar aqui falando que o Senhor me curou, o Senhor me transformou, o Senhor restaurou minha casa, a minha família, e Ele pode transformar você e sua casa também. Só que o fato, meu irmão, pode aplaudir, se quer aplaudir, vamos aplaudir. A gente vive numa geração, meu irmão, que é tudo muito fácil. A gente não quer esperar tempo, a gente não quer pagar pelo valor que tem.
Às vezes a gente vive num mundo de pressa e vou fazer aqui, vou fazer ali, vou fazer. É a mesma coisa quando você vai num drive-thru. Você chega ali e de repente você queria comer algo melhor, mas porque você não quer esperar, você vai ali, paga menos, come uma comida que muitas vezes é de mentira, não se alimenta completamente porque aquilo te satisfaz, e simplesmente sai e está tudo bem. Só que se você quiser ter uma experiência completa, vai num restaurante desses, que são Michelins, ou que são de repente restaurantes que você fala assim, cara, você precisa ir, alguma indicação. Certamente a comida ela não vai ser tão rápida quanto a de um fast food. Completamente o sabor vai ser totalmente diferente. A experiência que você vai ter vai ser completamente diferente. E o preço que você vai pagar também é completamente diferente. Mas porque a gente vive numa geração que é muito automática e descartável, a gente está descartando os nossos relacionamentos. Então por que você está querendo desistir do seu casamento? Por que você quer desistir do teu filho? Porque vai demorar tempo? Vai demorar tempo. Mas você tem que ver, Gui, você tem que ver o que esse menino fez. Você tem que ver como o meu amigo me traiu. Você tem que ver o que esse fez. Jesus ele foi atrás de Pedro quando ele negou. Ele sabia o valor que Pedro tinha. Então por que você está tentando desistir das pessoas que estão ao teu redor? Porque ela te negou. Jesus foi negado 3 vezes por Pedro. Então por que você quer desistir? Porque é fácil a gente ir numa joalheria e pegar uma joia pronta, e você vê ali aquele diamante lindo e comprar aquele diamante, falar assim, eu vou pegar esse diamante. Mas antes de ser um diamante, esse diamante era um carvão. E a gente tem olhado muitas vezes para o relacionamento do outro, pela vida do outro, pelas amizades do outro. Aí fala assim, mas ele só anda com diamante, a vida dele é um diamante, o casamento dele é um diamante, os filhos dele são um diamante, e eu só tenho um carvão. O carvão, para ser transformado num diamante, ele precisa de pressão. E toda a pressão foi dada ali naquela cruz. Jesus ele não olha para você como um carvão ou como algo que simplesmente ele foi jogado para fora. Ele te olha e ele te enxerga com uma esperança. Ele olha para o teu casamento com uma esperança. Ele olha para o teu filho com uma esperança. Ele olha para os teus relacionamentos com uma esperança. Porque de repente você olha simplesmente um carvão, mas ele já tem olhado o quanto você como casal vai ser usado junto. Ele já tem olhado que esse relacionamento seu, como vai ser usado junto. Que seu filho ele vai largar as drogas, que o teu filho vai largar a prostituição, que o teu filho vai largar esse mundo, e ele vai ser o diamante que o Senhor pediu para ser. Então creia na promessa, creia na promessa, creia na promessa, porque é isso que Ele tem para mim e para você nessa manhã. Ele quer que nós possamos honrar uns aos outros. Só que tem um outro tipo de honra, que é uma honra de visão. E aí eu gostaria de ler a palavra de Deus com vocês, em Êxodo, capítulo 3, do 7 ao 9. A palavra de Deus diz o seguinte: e o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. Eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, uma terra que emana leite e mel, para o lugar dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel vindo até mim, e eu vi a opressão com que os egípcios o oprimem. Então, quando a gente lê aqui a palavra de Deus, a gente vê uma visão muito clara de Deus.
Deus ele olha para a súplica de um povo que está perdido, que está preso, sendo escravizado. Ele começa a olhar para o povo dessa forma, porque o povo fala assim: Deus, me liberta, eu não aguento mais. Então Deus, ele tem uma visão: eu vou libertar e vou levar eles para uma terra que emana leite e mel. Só que para que a visão de Deus seja cumprida, ele precisa levantar um líder. Então, se você depois tem um tempinho na sua casa, lê Êxodo 3, porque se trata do chamado de Moisés. Então Deus, ele tem uma visão e ele precisa que alguém lidere o povo para que a visão dele seja cumprida. Cumprida, eu ia falar completa, misturei, mas vamos aí. Então ele levanta Moisés. Eu não vou me apegar muito na parte das 10 pragas e tudo, mas depois lê a história de Moisés. Moisés ele consegue libertar o povo, e quando ele vai caminhando para a libertação do povo, eles se dão de frente para um mar, e por trás vem Faraó e todo o seu exército furioso. Então aquele povo olha para quem? Para Moisés. Moisés, o Faraó vem, o seu exército vem, eles vão acabar com a gente, Moisés. Moisés, e agora? Então, não foi o povo que falou com Deus, foi aquele líder. Moisés, Deus, o que eu faço? Pega o cajado, bate no mar e ele vai abrir. E aquele povo então, ele começa a passar a seco, porque eles honraram a vida de Moisés, sabendo que Deus tinha uma visão para ele, e porque eles honraram Moisés, eles passaram a seco. Só que aí, logo em seguida, eles sentem fome. Moisés, temos fome, desce pão. Moisés, estou cansado de pão, tem maná. Moisés, tenho sede, vem água. Moisés, e nossa roupa? A sua roupa ela vai ficar crescendo conforme o seu corpo está acontecendo. A gente tem escutado muito aqui nesse púlpito: a unção que eu honro, eu usufruo. E literalmente o que tem acontecido nesse momento é eles honrarem um líder, e tudo aquilo que Deus ele colocou para aquele líder, e conforme ele vem conduzindo o povo usufrui dos milagres que aquele povo, daquilo que o líder ele vem conduzindo o povo. Porque Moisés escutou a Deus, e porque Moisés ele é direcionado por Deus, o povo começa a usufruir dos milagres que eles vão vivendo. Você tem visto o nosso pastor Paulo por vários cultos. Qual que é a visão que ele fala tanto? Miami será do Senhor. Deus ele não tirou a pastora Juju e o pastor Paulo da Califórnia sem motivo. Deus ele tinha uma visão para esse povo, mas precisava de líderes. E quando o povo está escravizado, ele está ali e eles não sabem o que fazer, porque eles precisam de um líder. E de repente, por muito tempo, a gente passou num momento de escassez, de repente, de liderança. Mas Deus levantou o pastor Paulo e a pastora Juju, e nós vamos honrar a vida deles, nós vamos honrar a visão que Deus tem dado para eles, nós vamos honrar o que eles carregam, porque os milagres que têm acontecido na casa, na vida deles, eles vão ser derramados a mim também. Se Deus tem derramado saúde, prosperidade, e pastor, meu casamento está assim, Ele vai te guiar. Casamento, pastor, mas meu filho está assim, Ele vai te guiar. A gente tem pastores. Ontem a gente teve um culto do Legacy. Deus enviou 2 pastores para cá, para cuidar dos nossos jovens. A gente já tem escutado tantos testemunhos no Legacy. Pessoas que estavam com sentimento de morte, pessoas que estavam com sentimento de desistir,
Mas porque Deus levanta líderes com visão, eles começam a viver milagres. Porque todas as vezes que você honrar o teu líder, independente se é o líder da câmera, se é o líder do som, o líder do worship team, toda vez que você honrar uma autoridade, você está honrando a Deus, porque é isso que Ele espera. Só que em Números, no capítulo 14, no versículo 2, ele fala o seguinte: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, quisera Deus que tivéssemos morrido nesse deserto, e porque o Senhor nos trouxe a essa terra, para cairmos pela espada, e para que nossas esposas e crianças sejam como uma presa, não seria melhor voltar para o Egito? Eles disseram uns aos outros: façamos um capitão, um líder, e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus ossos diante de toda a congregação e os filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram alguns do que haviam examinado a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação e filhos de Israel, e disseram: a terra pela qual passamos para examinar é uma terra muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra e nos dará uma terra que mana leite e mel. O que está acontecendo aqui nessa situação? Moisés, no capítulo anterior, no capítulo 13, ele separa 10 espias. E ele fala assim: olha, Deus está prometendo essa terra para nós, então vai lá e dá uma olhada para ver o que está acontecendo, vê como que ela é. Então aqueles 10, eles vão para essa terra, e eles começam a caminhar, e começaram a ver. E chegou o momento deles voltarem para a terra e passar um relatório para Moisés. E aí 8 fala assim: Moisés, olha, a terra é boa, mas a cidade é forte, tem fortaleza, tem gigante, mais isso e mais aquilo, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Então quando o povo, ele escuta que a maioria está murmurando e reclamando algo que eles viram, eles começam a entrar em desespero. Não é mais fácil a gente trocar de líder? E muitas vezes a gente acaba deixando de vir para a igreja porque fala assim: cara, ele que vai pregar, é ele que vai fazer, mas eu não faço, mas porque a gente tem escutado outros que não têm honrado uma liderança, que não têm honrado uma visão, a gente acaba enfraquecendo toda a congregação. E Deus, Ele não gosta, porque quando você discorre o capítulo 14, um dos versículos, Deus fala: até quando eles vão me desonrar? Porque eles não têm honrado a visão dos seus líderes. É muito fácil a gente simplesmente chegar e ficar olhando para problemas. É muito mais fácil a gente tentar falar: sabe de uma coisa, vamos desistir, voltar para o Egito, voltar o que a gente estava fazendo, porque é muito difícil ficar dentro de uma visão onde exige santidade, exige comprometimento, exige uma certa disciplina. Deixa alcançar Miami, porque de repente pessoas têm chego e olhado para Miami, mas Miami, desde o princípio de Miami, foi tomada pela cocaína. Miami, desde o começo, foi tomado por um certo domínio de dinheiro corrupto. Mas Miami, são tantos empresários e tantas pessoas com dinheiro que tem o coração duro que desiste. A gente não vai conseguir. Mas Miami, os jovens estão perdidos, os jovens estão ali em boates, eles estão em baladas, eles estão fazendo tanta coisa, desiste. Mas Miami,
E às vezes é difícil a gente dar suporte aos nossos pastores por não acreditar na visão. E quando a gente não acredita na visão, a gente põe uma congregação para baixo. E o que Deus Ele quer falar comigo, que você de nós, nessa manhã, é que Ele tem uma visão para Miami. E quando Ele tem uma visão para Miami, independente da fortaleza, independente do histórico, independente do que acontece, Miami sim é do Senhor. Essa cidade é do Senhor. Porque Deus, Ele levanta Josué e Caleb. E cadê os Josués e Calebes dentro dessa casa? Cadê os Josués e Calebes dessa geração, onde acredita que eu honro a visão da minha liderança, porque eu sei que Deus tem o direcionado? Porque quando Josué e Caleb, eles viram, eles passaram lá. E quando eles passaram lá, eles viram tudo isso. Viram gigantes, viram muralhas, viram cidades, viram tudo o que os 10 viram. Mas eles falaram, aquela terra tem frutos gigantes. Aquela terra realmente é muito boa. Aquela terra é uma terra fértil. Realmente aquela terra é aquele lugar. E é por isso que nós vamos caminhar. Eu não sei você, irmão, eu não sei você, mas eu já consigo ver. Eu consigo ver Miami para Jesus. Eu não sei se você consegue ver, mas eu consigo ver crianças nesse lugar. Crianças chegando nos nossos kids. E quando elas chegarem ali, elas vão ser curadas, elas vão aceitar Jesus, e elas vão começar a caminhar na igreja, e vão começar a orar e profetizar sobre nós. Eu consigo ver uma igreja. Eu consigo ver adolescentes tocando casas, tocando seus pais, tocando escolas. Eu consigo ver. Eu consigo ver jovens fortes, jovens com visão, jovens empreendedores, jovens que sonham com o reino de Deus, jovens que vão tocar essa cidade. Eu consigo ver famílias. Eu consigo ver famílias e casamentos sendo restaurados, divórcios sendo cancelados, e o índice de divórcio caindo, porque tem uma igreja que se levantou com uma visão, uma igreja que se levantou porque Jesus, Deus deu um direcionamento para essa casa. Eu consigo ver mulheres fortes, que estarão pregando e intercedendo por mulheres. Você é mulher que não sabe, dia 8 a gente vai ter aqui o Shine. Mulheres que foram transformadas, gerando transformação. Mulheres que foram curadas, gerando cura. Mulheres que foram curadas e saradas de traumas no passado, agora agindo e transbordando. Eu posso ver, meu irmão, homens fortes, valentes, que protegem a sua família e sua casa. Eu posso ver anciãos trazendo conhecimento e visão a essa casa. Eu posso ver. Eu não sei se você consegue fazer isso, mas Deus, Ele quer trazer esse exercício. Honra a sua liderança, porque você vai começar a ver. Você vai começar a ver a multiplicação de pessoas. A nova igreja que o pastor está falando, um novo local, novas cadeiras, novas famílias, novas pessoas. Mas precisa que eu e você honrem uma visão, e nós possamos sair e agir e ver. Os líderes precisam de nós. Porque um dia, o tempo passa. Moisés, ele não entrou na terra prometida. Mas ele sempre, como líder, estabeleceu uma visão muito clara. E Josué, esse que se levantou, ele entendeu que a visão que o seu líder tinha era a visão que o seu pai, Deus, tinha dado. E porque ele entendeu, quando Moisés estava no fim da vida, ali em Deuteronômio, finalizando o capítulo, ele morre. Mas antes de morrer, ele tinha levantado Josué. A vida, ela é feita por estações e tempos.
E foi o tempo de Moisés. As pessoas poderiam sim continuar honrando Moisés como nós honramos Moisés. Só que Moisés, ele não está mais. Já foi. Não tem mais Moisés. O que Moisés deixou foi um legado. Moisés deixou um legado. E agora assume Josué. Eu estou aqui nessa casa, meu irmão, desde o começo. Ali naquele cantinho está escrito Gui. Porque a parede era branca. E eu coloquei Gui. Eu posso falar porque eu estava aqui no começo. Eu estava aqui. O Walter estava aqui. Muitas pessoas estão aqui desde o começo. Foi falado e declarado que essa cidade, que essa igreja, pessoas iam vindo do aeroporto para cá. Foi declarado e orado e profetizado que crianças realmente estariam aqui orando, pregando, estariam gerando cura. Se você não estava aqui, eu estou te relembrando de algumas promessas. A palavra de Deus fala que céus e terras passarão, mas a palavra dele não passará. Ele tem uma promessa para essa casa, para esse lugar, meu irmão, para esse povo, para a nossa geração, para esse tempo. Eu honro demais a cada pastor que passou por aqui. Nós aprendemos com eles. Eu honro, eu amo cada um que passou aqui e deu um tempo da vida deles para que nós pudéssemos crescer, para que nós pudéssemos ser guiados dentro da visão que Deus ele tinha para esse lugar. Eu honro demais, eu amo cada um. E toda vez que eu vejo, eu abraço, eu honro, eu amo, eu mostro minha gratidão. Só que o tempo deles passaram, meu irmão. Não fica parado no Egito, porque Moisés, ele teve o tempo dele. E se as pessoas não acompanhassem a liderança de Josué, eles iam continuar no Egito. Mas quando Josué assume, ele o povo para uma terra prometida. Eu não sei aonde você está parado, mas hoje nós temos pastores que nos amam. Então começa a honrar a cada um para que nós possamos nos mover, porque essa é a visão que Deus tem para essa casa. Uma visão de prosperidade, uma unção, uma visão de amplitude, de um lugar novo, de alcançar famílias. É isso que tem a visão de Deus. E toda vez que a gente honra a visão do Pai. Eu sei que se a gente fazer tudo o que a gente está fazendo, tudo que a gente escutou até agora, se a gente honrar o próximo, honrar a visão, se a gente fizer tudo isso, a gente já está honrando a Deus. Mas eu queria falar de um último ponto, que é a honra a Deus. A honra a Deus. A palavra fala que Jesus, no seu ministério, ele começa o ministério dele. E o ministério de Jesus, ele é acompanhado por milagres e maravilhas. Então Jesus, ele vai andando e ele começa a transformar água em vinho. Ele começa a curar cegos, mudos, paralíticos. Ele começa a fazer milagres. Só que a palavra de Deus fala que Jesus, ele volta para a sua cidade. E quando Jesus, ele volta para a sua cidade, ele chega no templo. E quando ele chega no templo, ele desenrola o rolo, que antigamente era ali o manuscrito, a Bíblia deles. Ele abre em Isaías e ele começa a pregar. Só que aquele povo, ele começa a olhar para Jesus e eles endurecem o coração. E quando eles endurecem o coração, eles começam a falar, mas não é aquele ali o carpinteiro? Não é aquele ali o filho de José, o filho de Maria? Não é ele, não é ele. A palavra de Deus fala que Jesus, ele não pôde, não é que ele não queria, ele não pôde fazer nada, porque a desonra daquele povo perante a mensagem de Jesus fechou o coração deles, que Jesus não pôde fazer milagres,
Quem é Jesus? Jesus é paz, Jesus é alegria, Jesus é cura, Jesus é a transformação, é a prosperidade. Sabe tudo que você está passando? Jesus, Ele é a solução de tudo. Sabe seu desespero? Sabe de repente a sua ansiedade, as suas preocupações do futuro? Porque a ansiedade é a nossa preocupação que a gente tem no futuro. E como que vai ser? E como que vai acontecer? E tudo isso a gente começa a entrar em desespero. Quem é Jesus? Jesus é tudo que você precisa, meu irmão. Jesus, Ele é a cura que você tanto pede. Jesus, Ele é a paz que você tanto pede. Sabe, tudo que você tem caminhado até hoje, tentando encontrar uma solução e uma saída, mas tudo que você tem feito, parece que você tem caminhado e vagado a um lugar onde você não consegue encontrar nenhuma solução. Por conta da desonra, Jesus não pôde fazer nada. Por desonra, a mensagem dele. Meu irmão, não é porque eu estou pregando hoje não. A mensagem que flui desse lugar aqui é uma mensagem que vem direto de Deus. Quem que é o guia? É o menino que fica pulando ali, sou eu mesmo. E quinta-feira, quem que foi? Foi o menino que fica ali atrás do som? Foi o Walter. E se você perdeu a mensagem, vá lá no YouTube, porque a mensagem foi que o reino venha. Porque aqui tem homens de Deus e mulheres de Deus que de repente estão servindo em outras áreas, mas eles têm uma vida com Deus e eles têm algo de Deus para você. Não dependa simplesmente do profeta que vem de fora. Não espera o outro que vai vir, o outro que vai pregar. Desse lugar tem fluído vida. Desse lugar tem fluído oração. Porque muitas vezes a gente vê um ou outro fazendo dentro desse lugar, dentro dessa casa. Não menospreze a mensagem de Deus, porque isso daqui é a mensagem de Deus. Porque toda vez que nós desonramos, nós estamos nos afastando completamente de Deus. Queria que você se levantasse nesse momento. Sabe? No princípio, Deus Ele cria o homem. E quando Ele cria o homem, Ele cria Adão, imagem e semelhança. E eu acredito que Adão, ele poderia se sentir o homem mais honrado da face da terra. Porque Adão, ele tinha diretamente ali o contato com Deus. Adão, ele foi feito e nas narinas dele, Deus soprou o fôlego de vida. Ele tinha um jardim completamente para ele. Ele teve ali a autoridade de dar nome às coisas. Adão, ele teve ali um relacionamento com Deus. Ele deveria se sentir o homem mais honrado. Mas uma coisa Deus tinha pedido: não coma desse fruto. E no momento que ele comeu aquele fruto, ele desonrou a Deus. Por falta de obediência, ele desonrou a Deus. E aí a gente olha para a nossa vida, e toda vez que a gente peca, a gente faz a mesma coisa que Adão. Porque quando Adão ele desonrou a Deus, ele tentou se esconder. E de repente, nessa manhã você está aqui, e você tem tentado se esconder de Deus por conta das vezes da sua desonra. Desonra de repente ao teu pai, de repente a tua mãe. De repente você está ali desonrando Deus num princípio. Você tem desonrado a tua família e você se sente cada vez mais distante. É óbvio, porque quando Deus ele tem ali Adão, ele sopra o fôlego de vida. E ele era honrado porque ele ia viver eternamente. Mas quando Adão ele peca, pela desonra dele é gerado o pecado. E o pecado gerou uma conta. O salário do pecado é a morte.
E muitas vezes a gente tem caminhado e vagado, e falado: Deus, eu estou tentando fazer tudo da minha forma, mas eu não estou conseguindo te achar. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, meu irmão. Eu não sei como tem sido o seu coração. Eu não sei o que você tem passado ou enfrentado. Mas algo eu sei. Eu sei que Ele quer ficar feliz através da sua vida. Porque eu comentei que tem 2 tipos de honra, 2 traduções, uma em grego e a outra em hebraico. Em hebraico significa o peso de uma pessoa, autoridade, pagar-se a conta, mesmo nós não merecendo, desonrando, falhos. Deus olhou para nós e falou assim: eu sei que eles não vão conseguir, eu sei que a força deles é muito fraca, eu sei que eles precisam de algo, eu quero honrá-los, porque eu não quero perder o relacionamento que eu tenho com você, filho meu, filha minha. Talvez você tenha se olhado nessa manhã como um carvão, como algo de repente sem valor. De repente você tem olhado para o seu relacionamento, para o seu casamento, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho. Você tem olhado e falado: eles não têm valor, eu não aguento mais, eu vou desistir. Mas Jesus, Ele foi entregue por Deus, porque Deus, Ele te amou, Deus, Ele te honrou, e Ele entrega teu filho. E naquela cruz Ele pagou o sangue, Ele pagou o sangue, Ele pagou o meu e o seu pecado. Eu queria que você fechasse os olhos nessa manhã. A gente vai estar cantando. Enquanto a gente vai cantando, eu quero que você ore comigo. Não me deixa sozinho, porque esse momento é entre você e Deus. Deus, Ele quer cuidar do teu coração. Ele quer mudar a tua casa, meu irmão. Ele quer mudar a tua família. Começa a declarar: Deus, me ajuda, me dê forças, Pai. Vamos, pessoal, vamos, igreja, começa a cantar, começa a declarar: Deus, eu preciso de você, eu quero te honrar, Deus, eu preciso de você, me cura, me trata, me transforma, me transforma. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, basta eu falar pra você. Não perca esse momento, começa a declarar: Deus, vem, Jesus, e se alegra da minha vida, se alegra da minha atitude, se alegra da minha mudança. Senhor, eu quero a tua honra. Oh! Não me abandonou todas as vezes que eu caí, basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Espírito Santo de Deus, Pai, o Senhor conhece nosso coração, Pai. Tu conhece, Senhor, Pai, todas as nossas fortalezas, mas também todas as nossas fraquezas, Pai. Você sabe, Senhor Jesus Cristo, Senhor, o nosso caminhar. Tua palavra fala que o Senhor sonda e nos conhece. O Senhor fala na Tua palavra que Tu sabes, Senhor, quando nós assentamos, Pai. Tu nos sondas e nos conhece, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, nós não queremos atrapalhar o que o Senhor quer fazer, Pai. Nos dê um coração humilde, um coração contrito, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, eu lembro quando eu estava naquela igreja, Pai, completamente quebrado. E eu lembro, Jesus Cristo, Senhor, que aquele apelo ele foi feito. E eu recusei 1, 2. E eu lembro que naquela cadeira, Pai, eu falei: Deus, se for comigo, eu quero que essa mulher, ela me chame de novo. E eu lembro que a pastora, quando eu terminei, ela falou assim: é você. Vem porque Jesus te ama, vem porque você é digno, Ele morreu por você.
Eu fiquei tanto tempo longe de Deus, vazio, quebrado, tentando fazer do meu jeito, perdido, desonrando, desobedecendo. Mas eu sempre soube que Deus, Ele tinha um chamado para minha vida. De repente você está aqui e você não sabe do qual que é o seu chamado, o que você foi chamado, para que você foi chamado. Eu quero te falar nessa manhã, se você não sabe, a primeira coisa Ele quer te chamar para você ser filho e filha amada de Deus. Ele quer transformar e te renovar para que você possa cumprir a palavra dEle e a vontade dEle. Espírito Santo de Deus, Pai, eu oro agora nessa manhã, Pai, por cada um que está aqui, Paizinho querido. Eu oro, Paizinho querido, Senhor Jesus Cristo, Senhor, para que nós possamos te encontrar, para que nós possamos, Paizinho querido, Senhor, encontrar o caminho, Pai, que nós tentamos andar e nós não encontramos. E nós entendemos, Pai, que você é a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por você, Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai, nessa manhã nós queremos abrir o nosso coração e deixar que você faça morada, que o Senhor entre, restaure, que o Senhor limpe, Pai. Porque nós entendemos que, Pai, você não participou de nenhuma Olimpíada e nenhum campeonato temporário, porque na Olimpíada, Pai, sabemos que um ano um ganha e no outro ano o outro ganha e o outro ganha, mas o que você ganhou foi eterno. Ninguém pode fazer o que você fez, ninguém pode salvar como você salva, ninguém pode curar como você cura, ninguém pode restaurar como você restaura, ninguém pode dar a paz. Só você, papai, só você, papai. De repente você está aqui, você fala aqui, você não sabe o que meu pai fez, você não sabe o que minha mãe fez. Eu passei por tanto tempo com saudade do meu pai, mas eu encontrei em Deus uma paternidade e eu nunca deixei de honrar meu pai. Eu sei o que você está falando, eu sei a dor que você sente. E hoje eu consigo falar, Pai, Davi, meu pai se chama Davi, eu te amo. Eu te perdoei todas as vezes. E eu sei que nessa manhã Deus, Ele quer vir com uma unção de perdão, uma unção de cura da tua alma. Ele quer fazer com que você perdoe teu pai 100%, tua mãe 100%, teu marido 100%. Eu não sei o que cada um dos seus relacionamentos fez contra você, mas nessa manhã é uma manhã de perdão, uma manhã de transformação, de renovo. De repente você não tem força para orar. Eu queria te chamar aqui na frente, nessa primeira oração. Se de repente você está sem força, de repente você está cansado, eu queria te convidar aqui. O nosso time de intercessão vai estar orando, a gente vai estar continuando a cantar. Mas hoje é um dia onde Deus, Ele quer te curar a tua alma. Então a gente vai começar a cantar e você pode vir aqui na frente. Você já começa a vir porque a gente quer orar, porque isso é o que Deus, Ele quer fazer, Ele quer te mudar completamente, de dentro para fora, de dentro para fora.